Bom, pessoal, boa tarde. A gente está começando a sexta aula. Na aula da semana passada, a gente já falou da relação de interdependência, de proporcionalidades, o que era uma proporcionalidade direta, o que é uma proporcionalidade inversa entre grandezas. Então, essa ideia é sempre de algo dependendo de outro, sempre de uma grandeza dependendo de outra. E aí nós vamos agora na noção de função. A ideia, no primeiro momento, é uma noção intuitiva nos exemplos diários que nós temos, né? Os exemplos cotidianos. Então, nós vamos utilizar alguns exemplos da página 41 do livro didático e a nossa aula vai ser com base no conteúdo da apostila 2. A gente vai fazer os exercícios de lá. Então, eu vou explicar a matéria trabalhando com os exercícios, tá? Nós vamos ver que na atividade 4 e 5, nós vamos verificar que na 4 existe uma relação de dependência, então vai haver uma constante. Já na 5 isso não acontece. Então, sempre que nós falarmos em constante, é porque vai haver uma proporcionalidade. E a partir dessa proporcionalidade, a gente consegue montar uma lei de relação, que é o que nós veremos nas atividades 6 a 10, tá? O que é essa lei? A lei é a fórmula matemática que vai gerar a minha função, que é aonde eu trabalho com a função, tá? Com os exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma coisa que eu vou precisar de vocês é que vocês corrijam na atividade 8 da apostila, página 8 também, corrigir a tabela. Eles colocaram a mesma tabela da atividade 7, eles repetiram. Então, a tabela correta é essa daqui. Os números de cima são iguais, o escrito aqui é o mesmo, é tempo e vazão, só que os números lá estão errados. Então, por favor, corrijam esses números dessa segunda linha, da tabela da página 8, atividade 8, tá bem? Quando acabar a explicação, quando a gente fizer os exercícios da apostila, a partir da explicação, eu vou pedir para que vocês façam 2 atividades do livro didático, tá? Mas depois eu vou mandar tudo escrito direitinho, mandar a foto do exercício também, caso alguém não tenha o livro, tá bem? Então, a ideia de função. Sempre função existe uma dependência, sempre tem que haver dependência de uma grandeza em relação a outra. Então, lá no livro didático, vocês têm alguns exemplos na página 41. Na página 41, ele fala da relação entre o tempo e o espaço. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Então, olha, eu tenho algo constante aqui, que no caso é a velocidade. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância percorrida pelo ciclista. E aí nós temos esse resultado aqui. No instante zero, quer dizer, quando ele ia começar a corrida, ele não tinha andado nada, então o 0 é 0. A partir de 1 minuto, depois de 1 minuto percorrendo a pista, ele andou 600 metros. Mantendo a velocidade constante, isso é importante destacar, no minuto 2, ele já tinha andado 1.200. Por quê? Porque a velocidade era constante, então ele está andando de 600 e 600 metros a cada minuto, tá? Só um minutinho, pessoal. Bom, e assim continua. No terceiro minuto, 1.800, no quarto minuto, 2.400 e assim por diante. Então, o que acontece? A cada instante que chama de x, corresponde uma única distância y. Dizemos que a distância é função do instante. Então, ela é uma função, ela depende, a distância que ele percorre depende do tempo que ele tá percorrendo. Se ele percorrer 1 minuto, ele vai andar 600 metros. Se ele percorrer 2, 1.200, porque a velocidade é constante,
tá? É isso o que tá dizendo no exercício. Então, aqui você tem uma proporcionalidade direta que gera uma função. E a lei da função, a fórmula que gera essa função é dada por y igual a 600 vezes x. O x é o tempo. Cada tempo que eu mudo aqui, a minha distância percorrida vai aumentando. Então, se o tempo for 600 vezes 1 dá 600. Se o tempo for 2 vezes 600, 1.200. Então, tá vendo que a minha distância depende do tempo, tá? A distância que o ciclista percorre depende do tempo que ele tá na pista, porque a velocidade tá constante, ele vai andar sempre no mesmo ritmo, tá? Então, essa aqui é a lei da função. Na apostila, a gente vai conseguir determinar essas leis. Aqui ela já foi dada. Embora observando, a gente já consiga entender, né? O mesmo acontece nesse exemplo 2, entre as grandezas mercadoria e preço. Então, nós temos aqui, eu não vou ler esse texto aqui não, porque senão a gente vai perder muito tempo. Número de copos e o preço. Quer dizer, se um copo custa R$ 3,50, 2 copos, R$ 7,00, 3 copos, R$ 10,50. Então, o preço está dependendo do número de copos. Então, é uma relação de dependência também. E aí fica a lei de formação. Aqui embaixo ele fala, ó, a fórmula que estabelece a relação de interdependência entre o preço, que ele chamou de Y, e o número de copos de água de coco, X. Então, o Y está dependendo do X. Dependendo do valor que eu ponho aqui, eu vou ter um resultado, porque eu multiplico pelo valor unitário, que é 3,50. Entendeu? Essa ideia de dependência depende do X que eu ponho para me dar o valor total. Depende dos minutos que ele anda para dar a distância que ele percorreu. Então, o Y depende do X. O Y depende do X, certo? Essa é a ideia. E isso é uma ideia intuitiva, mas e que tem que estar muito, muito ligado, muito bem explícito para vocês. Que quando algo depende de outro, o Y aqui sozinho é que está dependendo do X. Aqui é a mesma coisa, tá? Embora sejam situações... Aqui falando de tempo e espaço e aqui falando de mercadoria e preço, a ideia de dependência é a mesma. O que mudou foi a constante. Esse 600 aqui é que é a constante. Esse 3,50 aqui que é a constante. E lembra lá na aula passada, quando nós falávamos que numa relação de grandezas diretamente proporcionais, a constante K, ela era Y dividido por X. Isso aqui aparece, ó. Quem é a minha constante K nesse caso? O 600, porque se eu passar o X dividindo, vai ficar Y dividido pelo X, que é 600, que é o meu K. Sempre aqui, ó, qualquer distância que você pegue, qualquer linha, se eu pegar, por exemplo, no tempo 3 e na distância 1.800, 1.800 dividido por 3, né, o Y dividido pelo X, vai me dar 600. 18 por 3, 6, com 2 zeros. Aqui, 2.400 e o 4. 24 por 4 dá 6, com 2 zeros, 600. Então, essa constante, ela está sempre aqui, sempre aparecendo na relação entre os dois números. O mesmo acontece aqui. Qualquer número que você pegue, qualquer linha que você pegue aqui de relação, por exemplo, o 9 e o 31,50. Se você pegar R$ 31,50 e dividir por 9, vai dar a constante 3,50, tá certo? Porque é uma relação de dependência diretamente proporcional, né? Porque o K é resolvido por Y dividido por X, tá certo? Na outra página, nós temos ainda 2 exemplos, tá? O exemplo de passageiros, e o preço da passagem, e o 4 é uma relação que não há proporcionalidade, porque aqui é tempo e temperatura. Aqui é um exemplo da onde não há proporcionalidade,
tá? Porque o tempo, o tempo de horas, né? 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 10 horas da noite, não está, a temperatura não tem como não existe uma constante ali. A temperatura varia, mas não é sempre na mesma constante. Então, aqui não há proporcionalidade, tá? Já aqui no 3, existe uma proporcionalidade, mas ela não é direta. Por que que não é direta? Olha só o que acontece. Aqui a história é falando que vão fretar um ônibus, o valor fechado desse ônibus é 1.800, e aí, dependendo do número de passageiros, cada um vai pagar menos, né? Porque se eu tiver o ônibus cheio, vai pagar um certo valor. Cabe 20 pessoas dentro do ônibus, então 1.800 dividido por 20. Então, vai dar um valor. Agora, se eu não tiver as 20 pessoas que caibam dentro do ônibus ou do micro-ônibus, aí eu tenho só 10 pessoas, cada um vai ter que pagar mais. Então, aqui, conforme vou aumentando o número de passageiros, eu vou diminuindo o valor que cada um vai pagar. Então, aqui é o preço da passagem por pessoa em relação ao número de passageiros. Então, tá vendo que quanto um aumenta, o outro diminui? Existe a proporcionalidade, mas ela é inversa. Vai sempre ter a relação de 1.800, porque tem que alcançar esses 1.800. Então, a minha constante aqui, a constante K, será o valor 1.800. Mas eu não vou fazer y dividido por x, e sim y vezes x. Porque se eu passar o x multiplicando, vai me dar os 1.800. Aqui, qualquer linha que eu pegue, esse vezes esse, vai dar 1.800. O 20 vezes o 90, 2 vezes 9, 18, com 2 zeros, 1.800, tá? 40 vezes 45, vai dar os 1.800, certo? Então, aqui, ela é uma proporcionalidade inversa, mas existe uma correspondência também, existe uma dependência, desculpa. Tá bem? Então, esses são exemplos. Então, é uma função, tá? Só que é uma função inversa, de proporcionalidade inversa. E vamos ver isso, então, na apostila, tá?